Nos episódios passados da nossa série, amigos, amigas, nós nos ocupamos com livros litúrgicos. E eu ainda tenho outros livros litúrgicos para lhes apresentar. Mas para não ficarmos só em livros, vamos tratar hoje de outros símbolos. Aqui você tem um símbolo que certamente lhe é muito conhecido. Este símbolo aqui, este objeto sagrado que é usado fora da celebração da missa para fazer a exposição do Santíssimo Sacramento, ele tem dois nomes. Ele se chama ostensório ou então custódia. Qual o sentido desses dois nomes? Ostensório vem de uma palavra latina, chama ostendere, que quer dizer mostrar. Então, é o objeto onde nós mostramos aqui a hóstia consagrada para adoração dos fiéis. O outro nome, custódia, vem também do nome latino, custos, que quer dizer guarda. Aqui é o objeto que guarda, que contém, que protege a hóstia consagrada. Então, um nome e outro é a mesma coisa. Não há nenhum melhor do que o outro. Seja custódia, seja ostensório. E para que ele serve? Ele serve para apresentar aos fiéis o pão consagrado, no caso para nós católicos, a fé, que é a presença viva de Jesus no pão consagrado. Corpo, sangue, alma e divindade. No passado, se fez muito culto eucarístico fora da missa, colocando este objeto, o ostensório, em um lugar muito alto, trono, etc. Claro, Jesus é o Supremo Senhor, o Rei dos Reis. Mas nós não podemos esquecer que a hóstia que está aqui, só está aqui porque houve uma missa. Então nós não podemos separar a adoração eucarística da Santa Missa. Não podemos separar. É um mistério só. Um Cristo presente para se comunicar. Um Cristo presente para se tornar, sobretudo, alimento. Um Cristo presente para nos acolher. Um Cristo presente para ser louvado, adorado, glorificado, escutado na sua mensagem de amor. Por isso a Igreja determinou que o ostensório, ao invés de ser colocado no lugar alto, num trono, deva ser colocado sobre o altar onde se celebra a missa. Se alguém fizer diferente disso, está desobedecendo as normas da Igreja. E a norma da Igreja tem um sentido, tem um valor. Não é uma coisa aleatória. Olha o sentido. Sem a missa, não tem essa hóstia no ostensório. A missa é que é a celebração eucarística. A adoração a Jesus fora da missa é um prolongamento da missa. Então, não queremos separar uma coisa da outra. A adoração é um prolongamento. Por isso, o ostensório também, a custódia, não deveria ser uma coisa muito refinada, cheia de muitos detalhes, porque o que nós queremos concentrar a nossa atenção é no centro, onde está a hóstia consagrada, Jesus presente na Eucaristia. Então, se tiver tantos arabescos, tantos detalhes, tanta coisa ao redor, nós terminamos tirando a centralidade de Jesus. Quem é importante na adoração não é o objeto. Quem é importante é Jesus, é a hóstia consagrada. Por isso, o ostensório deve ser belo, nobre, mas sóbrio, para que ele realce a grandeza de Jesus que está na Eucaristia, e não o contrário. E nós sempre
que vamos fazer a exposição do Santíssimo Sacramento ou procissão eucarística, nunca devemos deixar de lembrar o pão consagrado que estamos levando em procissão, o pão consagrado que estamos expondo para a adoração, e aí a adoração porque não é uma imagem de Cristo, é o próprio Cristo presente no sacramento da Eucaristia, verdadeiramente presente. Isto é o meu corpo, Jesus disse. Então, a nossa adoração é legítima porque não adoramos um objeto, adoramos a pessoa viva e gloriosa de Jesus na hóstia consagrada. Então, dessa forma, podemos nos transferir para um outro objeto que eu não tenho aqui em mãos, mas que você vai poder ver depois também na tela, que nós chamamos sacrário ou tabernáculo. As duas palavras são equivalentes. Sacrário porque é o lugar que guarda o sagrado, o Senhor, no caso, o Senhor Jesus na Eucaristia. Tabernáculo lembra aquelas palavras do Antigo Testamento, que era a casa, a tenda, onde se guardava a Arca da Aliança, e ali o tabernáculo para o louvor, para os sacrifícios, para as orações, para a adoração. Então a Igreja Católica utiliza esses dois nomes, tabernáculo ou sacrário. O que foi dito a respeito do ostensório vale também para o sacrário. Deve ser um objeto nobre, belo, mas com bela simplicidade, para que ele não atraia mais do que aquele que nós queremos encontrar no sacrário, que é Jesus. Então, o sacrário é o lugar onde nós colocamos a reserva eucarística, isto é, o pão consagrado que sobrou da missa, inclusive, que nós vamos expor no ostensório, ele está guardado no sacrário, no lugar seguro, conveniente, para, em primeiro lugar, ser levado aos doentes. A reserva eucarística está, em primeiro lugar, destinada aos doentes, para que eles sejam confortados com o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Depois, para nossa adoração pessoal e adoração comunitária. É muito bom que as nossas igrejas hoje tenham os nossos sacrários em uma capela particular, a Capela do Santíssimo. Essa recuperação é maravilhosa. Ali não é lugar para conversa, não é lugar para oração comunitária, não é lugar para se falar alto. Ali é lugar de silêncio, completo silêncio. A Capela do Santíssimo é lugar de silêncio completo. O diálogo é entre o coração do cristão e o coração de Cristo. Quem entra numa Capela do Santíssimo nas nossas igrejas deve entrar com o máximo respeito, com calma, para não perturbar a oração do irmão, da irmã, para não criar rebuliço, onde deve haver suprema calma para poder haver oração íntima, silenciosa e amorosa. Então, o sacrário guarda esta presença eucarística. E nós chamamos, como a Igreja determina, reserva eucarística. Isto é, a reserva eucarística. O nome reserva significa para quando se precisa. Precisa levar a Santa Comunhão aos doentes. Ah, mas a missa é só domingo. Mas tem a reserva eucarística da missa dominical passada, guardada para levar o doente. Ah, precisamos dispor o Santíssimo Sacramento para adoração. Temos a reserva eucarística. O nome é reserva eucarística. É o Cristo vivo que nós recebemos na missa, o mesmo que está guardado na âmbula, num objeto fechado, de tampa, que nós chamamos âmbula, para poder ser dado aos doentes, ou ficar para adoração, ou para exposição.
Vale a pena lembrar que a reserva eucarística não deve ser confundida como o pão consagrado normal para as missas. A Igreja recomenda, está nos livros litúrgicos da Igreja, nas normas da Igreja, que o mais possível, e só por exceção, e eu não estou falando de mim mesmo, nós devemos comungar na missa do pão consagrado naquela missa. A reserva eucarística, o nome já está dizendo, é para quando faltar, é para quando for preciso levar os doentes. Sacrários abarrotados de âmbulas é uma coisa estranha. Deve ter uma âmbula com hóstias suficientes para as necessidades, mas não para ficar já tudo consagrado. Se nós fôssemos distribuir na missa o pão consagrado que está no sacrário, não precisava celebrar a missa. Não precisava celebrar a missa. Nós confeccionamos a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, em cada missa, para ser consumido naquela missa. E fica a reserva eucarística para as necessidades. Como é bom a gente compreender isso, para saber que a missa é o centro de todo o mistério eucarístico. É a ceia do Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Cristo. E por isso é algo relacional entre mim e Jesus, entre mim e a comunidade, entre a comunidade e Cristo. Comunguemos com amor, adoremos a Cristo com toda a reverência, para que mais e mais a nossa vida seja uma vida eucarística, isto é, uma vida de louvor e de ação de graças pelos dons de Deus.